Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, Minha Lição de Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020. O tema é sobre o Jesus histórico. Nosso Jesus é quem é autor e consumador da nossa fé, é um ser comprovadamente existente. Contudo, para que se entenda que a Bíblia citou pessoas que existiram, falou de assuntos reais, nós temos o registro na história de alguns personagens. Na história de Cristo, nós temos dois personagens que a lição traz, que são Pôncio Pilatos e Caifás, que foram registrados no transcorrer da história, em descobrimentos arqueológicos, suas existências. O primeiro deles, Caifás, foi um sumo sacerdote que instigou a conspiração contra Jesus Cristo, e o historiador judeu Flávio Joséfo registrou o seguinte em um de seus livros. Além disso, ele também privou José, que era chamado Caifás, do sumo sacerdócio, e nomeou Jonatas, filho de Ananus, sumo sacerdote, para sucedê-lo. Então, nós temos aqui a comprovação da existência de Caifás. A lição também registra que em 1990, em uma tumba familiar que foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários, que são caixas de ossos, espécie de caixão. As moedas e a cerâmica da tumba datam de meados do primeiro século, e lá em um desses estava escrito José, filho de Caifás. Muitos estudiosos acreditam que essa tenha sido a tumba e a caixa de ossos de Caifás, o sumo sacerdote, que estava envolvido no primeiro século na morte de Jesus. Outro personagem daquele mesmo período, no século I, que estava envolvido em toda aquela trama da morte de Cristo, foi Pôncio Pilatos. E os historiadores seculares dos dois primeiros séculos depois de Cristo, que estudaram sobre Jesus de Nazaré, Tácito, ele escreveu sobre Cristo e sua execução feita e ali assinada, digamos assim, no período de Pôncio Pilatos, no reinado de Tibério César. Essas descobertas arqueológicas e fontes históricas apresentam uma base adicional extrabíblica para a existência de Jesus. Nós sabemos que isso não é necessário para fortalecer a nossa fé, mas nos mostra evidências da veracidade da Bíblia. Este foi o podcast de hoje. Um forte abraço e até o próximo. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.